Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí, me alegra o coração de vocês interagirem, agradeço cada inscrito, muito importante para que esse canal possa ser relevante, onde nós trazemos a importância da Palavra de Deus, a importância de lermos ela, a importância de nos enchermos dela. E isso é o que mais importa nos dias de hoje. A gente dá muita importância para as coisas do mundo e o mundo tem nos engajado, tem nos atraído para as coisas que ela tem para oferecer. A questão dos feeds, não é ruim você acessar os feeds. Tem gente que não gosta de rede social e tem feito muito bem para as pessoas não estarem interagindo com elas. Mas se você está na rede social, é importante que nós, como filhos do Senhor, possamos usar as redes para glorificar o nome dele, porque é isso que importa, ok? Pelo menos é algo que Deus tem tocado no meu coração e desde então as minhas mídias sociais, tanto o YouTube e o Instagram, eu só tenho postado coisas do reino e isso é o que eu quero fazer, está no meu coração para fazer. Então, estamos aqui para ler a Palavra de Deus e usamos essa Bíblia aqui. Você que é novo aqui, você que é a primeira vez que está vindo, isso daqui é a Bíblia, 365 dias, ela está dividida em Antigo, Novo, Salmo e Provérbios para o dia. Então ele não tem passagens, não é passagens como normal, ó. Ele tem o dia, a data do ano no qual você vai estar lendo. E aí, nós já estamos aí no dia 293. Então, estamos finalizando 3 centenas e vamos daqui a pouco fechar em 65 dias. Então, já estamos aí terminando a leitura. E isso é importante para que todos os dias a gente possa fazer isso. Beleza? Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Estamos aí em Jeremias 35:1, no dia 293. Pegue o seu café, amo o meu cafezinho, eu preparo ele, já trago ele quentinho, e ele mantém quente até o momento da gravação aqui de manhã. E é um momento gostoso em que o café, né, para aqueles que gostam de café, o cheiro do café nos anima para um dia, e aí ainda mais se nós lemos a Palavra de Deus. Então, pegue o seu café, ou se você gosta de um chá, toma um chazinho. Dias em que a gente não está muito bem, nariz, sinusite e tal, faz um chazinho, né, principalmente de gengibre com limão. O que mais? Pode ser água. Se você está assistindo, lendo comigo na hora do almoço, depois do almoço, você pode pegar água ou um suco ou um refri, o que você quiser. Mas o importante é que nós tenhamos um tempo do nosso dia, preparar um tempinho para que possamos nos encher daquilo que Deus tem preparado para nós. Beleza? Então, abriu lá? Pastor, mas eu não tenho essa Bíblia 365 dias. Não importa. Eu coloco a referência aqui embaixo. Você pode usar a tua Bíblia normalmente. Beleza? Pegou lá? Vamos lá. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele, com toda a casa dos recabitas. Eu os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filhos de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais, e sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda da porta.
Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa de Recabias e lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar. Não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas e assim temos obedecido e feito tudo que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra essa terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não beberam vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens do seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho. Corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai que ele lhes deu, mas esse povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. E a casa dos Recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias: pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei, e você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Ai, coceira no olho. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá, e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor, no dia de jejum. Leia também diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra o seu povo. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado.
e na casa do Senhor leu as palavras do Senhor que estavam naquele livro. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor, e todo o povo em Jerusalém, e a todo o povo que vinha das cidades de Judá e Jerusalém. Então, diante de todo o povo, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, Baruque leu as palavras de Jeremias que estavam naquele livro. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor que estavam naquele livro, desceu à casa do rei à câmara do escrivão. Eis que todas as autoridades estavam ali assentadas. O escrivão Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias, e todas as autoridades. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que tinham ouvido, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todas as autoridades mandaram Jeudim, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha para cá. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Então disseram a ele: por favor, sente-se e leia esse rolo para nós. E Baruque o leu diante deles. Quando as autoridades ouviram todas essas palavras, entreolharam-se atemorizadas e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: ele pessoalmente ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta nesse rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: vá esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeudim fosse buscar o rolo. Jeudim pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno pelo 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeudim terminava a leitura de 3 ou 4 colunas de rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Eunatã, Delaías e Gemaías tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jeramel, filho de Amaleque, a Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdel, que prendessem Baruque o escrivão e Jeremias o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E Jeoaquim, rei de Judá, e a Jeoaquim, rei de Judá, diga que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou por que Jeremias escreveu nele que certamente viria o rei da Babilônia, destruiria essa terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Eu o castigarei, bem como a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, sem que me ouvissem. Então Jeremias pegou outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele,
conforme Jeremias ia ditando todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. E ainda se acrescentaram a ele muitas palavras semelhantes. Quando a pessoa não quer ouvir a repreensão, fazer o quê? O que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Então, esse é o desafio que nós temos quando a gente recebe uma palavra do Senhor para as nossas vidas. 1 Timóteo 5, 1, 25. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e os mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com o próximo, a própria casa, e recompensar os seus pais. Pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos e socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastam de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras, intrometidas e falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Olha, não sou eu que falo, mas é a palavra do Senhor que fala através de Timóteo. Nós temos que cuidar das viúvas. Quais viúvas? Acima de 60 anos são consideradas, que não tem marido, que são zelosas, que praticam as boas obras, cuidaram os filhos, exercitaram a hospitalidade, lavaram os pés dos santos, que é servir, socorreram os atribulados, tiveram a prática zelosa de toda boa obra. Não é qualquer viúva. Dá para estudar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse assunto. Então, sabemos que Paulo fala algo bem descritivo a respeito das viúvas no nosso meio, no meio deles lá, mas trazendo para a nossa realidade, Continuando, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Isso é uma premissa da igreja. As viúvas é responsabilidade da igreja. Agora, se a viúva tem familiares, tem filhas, filhos, então os pais, os filhos cuidem dela, para não sobrecarregar a igreja. Entende? É toda uma logística que Paulo está trazendo para nós. Mas assim, nós temos como igreja também uma responsabilidade para com as viúvas. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro. Isso é importante para a igreja, para vocês, e lembre-se dos pastores, daqueles que servem com a palavra. Olha o que Paulo fala.
deve ser considerado merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura é clara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. E isso é algo que a gente vê. Hoje eu vi uma postagem, a gente paga muito dinheiro para acho que é para o pessoal cantar nas igrejas, alguma coisa assim, cobra-se muito, e isso é um cara da missão, e camisa rasgada para os missionários em missões. Então, se a gente pensar desse jeito, os missionários deveriam ser muito mais honrados, aqueles que vão na missão, aqueles que presidem bem uma igreja, cuidam bem da igreja, zelam pelos irmãos da igreja e o chamado que Deus tem para eles, eles deveriam ser muito mais honrados do que outros. E Paulo está dizendo aqui através da carta a Timóteo: deve ser considerado merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem e se esforçam na pregação da palavra e no ensino. E a gente vê que o evangelho é menosprezado, mas também não é ensinado a esses pastores, a essas pessoas a presidir bem. Não é incentivado, as pessoas não são discipuladas. Existem muitos que são, mas é deixado muito de lado essa parte de trabalhar realmente o caráter de uma pessoa dessa, de um líder desse. E aí nós temos o que temos, a reputação que temos. Antigamente, os pastores eram vistos como: nossa, que honra ter esse pastor, que honra ter esse pastor. E aí a gente se depara em situações em que hoje ser pastor não é premissa para você, não quero ser polêmico, deixa quieto. Hoje em dia, muitos jovens aí que têm um chamado pastoral não querem ser pastores, porque a igreja também não apoia emocionalmente, financeiramente, entre outras coisas, né? Só querem, a gente vê uma igreja muitas vezes sugadora, vou sugá-lo ao máximo e depois chega na aposentadoria, aí cria-se o quê? Criam-se mercenários do evangelho. Isso eu estava conversando com minha esposa, que se nós deixarmos o inimigo influenciar nossa mente, independente da situação, como Paulo diz, assim, aprendi a viver com muito e com pouco, aprendi a viver contente, alegre, debaixo da graça de Deus, porque Deus está cuidando. Se a pessoa ela é muito machucada, muito moída, muito sugada e não se honra o líder, o que acontece? Nós criamos como igreja mercenários da fé, mercadores da fé, em que a pessoa o líder começa a usar-se de manipulação e ela só está na igreja, só está pastoreando por causa do salário, porque ela tem que pagar a conta. E esse é um desafio que nós temos como igreja, de realmente aprendermos a honrar mais os líderes. Os líderes, o que a Bíblia diz? Que presidem bem. Líderes que especialmente se esforçam na pregação da palavra e no ensino dela. Esse é um dos objetivos que eu faço essa leitura aqui. Não ganho nada. Quer dizer, até então, meu canal, nada. Dá 317, agora está em 317 inscritos. Já foram 200 e poucos vídeos já editados e feitos. Mas é fazer com propósito. Eu estou aqui por um propósito que Deus colocou no meu coração.
Eu tenho alegria e eu vou me esforçar para sempre fazê-lo, para entregá-lo conforme possível para vocês. Amém? Não aceitem denúncias contra presbitério a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde este conselho, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, não seja cúmplice dos pecados dos outros, conserve-se puro, não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago, viu só? E das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mas antes do juízo, mas os dos outros só de manifestam mais... Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ser escondidas. Salmo 89, 14 e 37. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade se precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria que andam, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegre o dia todo e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória. De sua força, no teu favor é exaltado o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedido o poder de socorrer do meio do povo. Exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado. Pelo filho da perversidade esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha nos céus. E Provérbios 25, 25 a 27. Como água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Terminamos a nossa leitura, 293. Acho que foi muita informação, muita coisa a gente compartilhou. Então quero dizer para você, dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, dá um like. É isso, para que
a leitura da palavra de Deus seja algo que possa reacender o nosso coração, no nosso dia a dia e trazer propósito para a nossa vida. Deus abençoe e nos vemos amanhã.